Começa agora mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil, mostrando projetos e iniciativas que beneficiam o cidadão brasileiro. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre bullying no ambiente de trabalho. Quais são as formas mais comuns desse tipo de agressão? O que pode ser feito para evitar que ela ocorra? E como denunciar? No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas do padeiro e do dono da padaria vão ser respondidas por um juiz de Teresina, no Piauí. Em Porto Velho, multa em ação civil pública beneficia Núcleo de Operações Aéreas de Rondônia com a doação de equipamentos de segurança e um caminhão-tanque abastecedor de aeronaves de patrulha. E em Brasília, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer as fotos de Edu Vergara, um artista que retrata a capital do Brasil de uma forma muito especial. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. A prática de bullying não ocorre somente dentro das escolas. O ambiente de trabalho também pode se tornar um pesadelo para muitos empregados. Isso ocorre quando essas pessoas são expostas a práticas humilhantes, tratamento desrespeitoso por parte dos chefes ou colegas de trabalho e até quando são alvos de fofocas constantes e comentários maldosos. Saiba mais sobre bullying na reportagem de Gisele Mourão. Brincadeiras de mau gosto, apelidos pejorativos, ameaças. Desde 2015, atitudes como estas podem ser caracterizadas como bullying. Com a criação da Lei 13.185 de 2015, passou a ser caracterizado como bullying a intimidação sistemática por meio de atos de violência física ou psicológica, de humilhação ou discriminação. Ataques físicos, apelidos pejorativos, ameaças, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social e até assédio sexual também podem ser caracterizados como bullying. Esse tipo de violência também pode ser encontrado pela internet, em rede social, ficando demonstrado o cyberbullying. Esse tipo de violência é mais recorrente nas escolas. De acordo com a última Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, divulgada pelo IBGE, quase 21% dos estudantes brasileiros praticam bullying. Mas a prática de bullying também está presente dentro do ambiente de trabalho. Em muitos casos, a violência ocorre sem motivo aparente, demonstrando algum preconceito, seja pelo tipo físico, cor, raça ou gênero, além de ser uma atitude constante do agressor. Karine sofreu bullying durante 3 meses. Foram humilhações e xingamentos dentro do supermercado em que trabalhou. Uma vez, quando a gente estava quase na hora mesmo de fechar os últimos caixas, eu fui lá embaixo e estava folheando o caderno de pendências, onde ficam nossas horas extras, folgas pendentes. Aí, quando eu vi o meu nome, estava escrito vaca. Aí, no momento, eu fiquei meio sem reação, perplexa com o que estava acontecendo, porque eu realmente não estava acreditando no que estava acontecendo. No caso de Karine, até hoje não se sabe quem foi o agressor, mas ela conseguiu receber indenização por danos morais na Justiça do Trabalho. Isso porque, depois de várias tentativas de resolver o problema com a empresa e nada ser feito, ela entrou com uma ação trabalhista. O supermercado foi condenado por negligência. Embora não tenha sido assim uma ordem, quer dizer, não tenha sido assim um direcionamento adotado pela empresa de chamar a empregada com esse apelido jocoso, né? O que se observa é que a empresa foi conivente com a situação, porque ela passava por aquele problema dentro do ambiente de trabalho, né? E a empresa tem sim a obrigação de tornar o ambiente de trabalho são, né? Sem que se observe situação que leve a violência física ou psíquica, psicológica, né? Contra o empregado, né? E nesse sentido ficou claramente definido que houve aí um bullying, né?
com feição de assédio moral, né, claramente. O bullying muitas vezes é confundido com o assédio moral, mas apesar de serem formas de agressão semelhantes, conceitualmente são diferentes. O bullying surgiu no ambiente escolar, ele é mais amplo de exemplos. O assédio moral, ele foi especialmente trabalhado doutrinariamente no campo das relações humanas, relações de trabalho, e ele tem condições mais direcionadas, mais específicas, mas na realidade um complementa o outro. Não é o nome iuris, não é a denominação assédio moral ou bullying. Na realidade é o comportamento inadequado que vai ser punido. O assédio moral é configurado pela prática contínua de atos de perseguição ao trabalhador, como cobranças excessivas, ameaças, negativa de direitos trabalhistas, como folgas, por exemplo. A violência pode ser entre colegas, superiores ou do empregado para o chefe. Na maioria das vezes, essa prática é feita sem que as pessoas ao redor saibam. Carolina foi vítima de assédio moral na empresa em que trabalhava. A companhia queria demiti-la logo que voltou da licença maternidade, mas como era membro da CIPA, a Comissão Interna para a Prevenção de Acidentes, ela tinha estabilidade. Quando eu voltei, ele falou que eu ia ter que ficar numa sala separada, não era a sala que eu costumava, nem a mesa, nem nada do que eu tinha antes, que se quisesse ia ter que ser assim. Como a minha obrigação era comparecer no serviço até o final da minha estabilidade, eu fui, né? Aí eu fiquei durante o tempo todo nessa sala separada, onde não tinha nenhum colega de trabalho junto. E eu tive que cumprir, ficar lá, passar os dias lá. A vítima, seja de bullying ou assédio moral, sempre sofre e pode ter danos muitas vezes difíceis de serem tratados. Às vezes eu não conseguia dormir à noite pensando no que tinha acontecido, entendeu? Aí eu tinha que tomar algum remédio, alguma coisa para aguentar, ficar lá. Às vezes eu ficava trancada na minha sala, nem saía, só saía quando era realmente necessário, justamente para evitar os comentários, as pessoas rindo, porque para mim aquilo ali era muito agoniante. Eu sofria muito com aquilo ali, pensando o que eu tinha feito para merecer aquilo. O sujeito submetido a uma situação de violência, que são esses constrangimentos e desrespeitos constantes, né, sistemáticos, ele desenvolve um trauma muito grave, o estresse pós-traumático, e em função desse trauma, ele vai desenvolver uma série de problemas psicossomáticos e também transtornos mentais. Os mais comuns vinculados à violência é a fobia e a síndrome de pânico. O trabalhador que sofrer alguma violência dentro do ambiente de trabalho pode procurar a justiça. É importante que sejam levadas provas ou testemunhas que comprovem a agressão. Gravação ambiental, né? Através de um gravador, todo celular tem isso. Testemunhas dos colegas, inclusive ex-empregados, muitas vezes até provas documentais. Há empresas que deixam expressamente no seu, às vezes no seu regimento interno, no seu regulamento, medidas que, na verdade, são de caráter completamente assediador. E também nós temos que levar em consideração que nem sempre vai haver uma prova clara disso. Muitas vezes vai ser um conjunto de indícios que vão levar à presunção de que o assédio moral efetivamente ocorreu. Mesmo que na lei de bullying não seja prevista alguma condenação, uma vez que a legislação é mais voltada às escolas, a prática pode levar a uma indenização por danos morais na Justiça do Trabalho. A condenação por assédio moral bullying tem duas finalidades básicas. Primeiro, compensar a vítima. O sofrimento, a dor, o desrespeito, a vergonha, tudo que ela passou, precisa ter uma compensação adequada. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é um efeito pedagógico punitivo para o empregador. Na medida que ele recebe a condenação por ter tolerado ou incentivado, ou até ele mesmo patrocinado aquele comportamento, ele vai repensar a conduta e melhorar as relações humanas no local de trabalho. Seja bullying ou assédio moral, as práticas podem e devem ser evitadas dentro do ambiente de trabalho. É importante que a empresa organize uma política institucional estabelecendo um ambiente saudável
e estabelecendo que ela não vai tolerar comportamentos dessa natureza. A alta direção deve instituir como política comportamentos que não gerem nem bullying nem assédio moral. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, vamos conhecer as dúvidas trabalhistas do padeiro e do dono da padaria. Quem dá as respostas é um juiz de Teresina, no Piauí. E ainda hoje, as belas fotos da capital federal feitas por Edu Vergara. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação, com iniciativas da Justiça do Trabalho por todo o país. Várias ações pelo país marcaram um Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho. Em Brasília foi lançada no Tribunal Superior do Trabalho a exposição Um Mundo Sem Trabalho Infantil. A mostra é interativa e destaca as condições de vida de crianças submetidas às piores formas de trabalho na infância. Também em Brasília foi discutido em audiência pública o trabalho infantil no maior lixão ativo da América Latina, localizado a 15 quilômetros do Plano Piloto, na região da Estrutural. O evento contou com a participação de autoridades públicas, entidades e agentes ligados ao trabalho infantil e à promoção dos direitos humanos. No Rio de Janeiro, o TRT da Primeira Região promoveu um seminário com o objetivo de dar visibilidade à existência do trabalho de crianças e adolescentes em diferentes processos e etapas da linha de produção. Já o TRT da Quarta Região distribuiu material educativo durante a 33ª Maratona Internacional Unimed Porto Alegre com folder e adesivos. O TRT da Bahia realizou um ato público na Praça do Campo Grande e apresentou filmes seguido de uma roda de conversa com especialistas. Também foi realizado o primeiro Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil, promovido por promotores de justiça do Estado. No TRT do Paraná foi distribuída uma cartilha produzida pelo TST sobre o trabalho infantil. O material apresenta em linguagem simples e acessível questões específicas sobre o tema, visando esclarecer dúvidas e dar maior visibilidade às normas jurídicas. O TRT da 11ª Região promoveu audiências públicas com a participação de diversos segmentos econômicos sobre a lei da aprendizagem. No TRT de Rondônia, foi assinado um termo de cooperação entre instituições públicas e não governamentais ligadas às áreas jurídica, trabalhista, de educação, saúde e agricultura para ampliar a prevenção e conscientização sobre os males do trabalho infantil. O TRT do Maranhão realizou um encontro de órgãos públicos que desenvolvem ações de combate ao trabalho infantil com participação da população em geral. Foram debatidas estratégias para a erradicação do trabalho infantil no estado. E em Cuiabá, cerca de 2.000 crianças e adolescentes de escolas públicas estiveram na Arena Pantanal para atividades recreativas e educativas sobre a importância da proteção contra toda forma de exploração, violência e discriminação infantil. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos conhecer as dúvidas trabalhistas do padeiro e do dono da padaria. Quem dá as respostas é um juiz de Teresina, no Piauí. Veja só. Se meu horário de trabalho for de madrugada, além do meu salário, tenho direito ao adicional noturno? A remuneração do trabalho noturno tem que ser superior à do diurno. A consolidação da lei do trabalho estabelece que o horário entre as 22 horas e as 5 da manhã, isso é considerado trabalho noturno. Se ele passar desse horário, mas se ele vier de uma jornada considerada noturna, ou seja, de 22 às 5, há também, ainda que ele ultrapasse até as 6 ou 7 da manhã, ele vai ter uma remuneração também como se noturno fosse o trabalho. Então, se ele trabalha de madrugada, é considerado horário noturno, ele tem direito ao respectivo adicional. E se ele vier, ainda que ultrapasse as 5 horas da manhã, que é o horário limite de 22 às 5 para o trabalhador urbano, esse horário também é considerado aos olhos da lei como sendo noturno, porque o trabalhador já vem de uma jornada de desgaste, de um ambiente em que o organismo entende aquilo como um trabalho noturno. Então, o legislador autorizou que nesses casos também haja a remuneração, ainda que ultrapassado esse horário das 5,
como sendo trabalho noturno e com respectivo adicional de 20% ou outro previsto em convenção coletiva. O funcionário demitido por justa causa, ele perde o direito a férias? As férias proporcionais, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é que o trabalhador, quando comete a justa causa, abandono de emprego ou outra forma de justa causa, ele perde o direito às férias proporcionais. Entretanto, com relação àquelas férias que ele já adquiriu o direito, as férias que já completaram o período aquisitivo, essas ele, mesmo na hipótese de dispensas por justa causa, ele não perde o direito. Mas as proporcionais, cometendo justa causa, o entendimento hoje do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, é que haja a perda do direito às férias proporcionais. Se eu tiver que produzir algum produto fora do meu contrato, tenho direito a salário extra? Se as obrigações estão previstas expressamente no contrato, caso você trabalhe dentro da mesma jornada em outra atividade diferente da qual você foi ajustado, que você fez o ajuste com o seu empregador, então nesse caso você tem direito a uma remuneração. Entretanto, em determinadas situações, se não tiver isso expresso, a legislação estabelece que o empregado ele está, dentro das suas situações pessoais, obrigado a fazer qualquer atividade dentro daquilo que é considerado razoável. Então, um padeiro, por exemplo, ele pode, é razoável que ele faça outro tipo de atividade que não só a elaboração da massa de pão. Então pode fazer uma massa de bolo, confeitar um bolo, ou um pastel, ou seja lá, alguma coisa que seja razoável ou aceito pela sociedade, pelas pessoas, como sendo uma atividade do padeiro. Em determinadas situações, existem definições específicas de quem é padeiro, de quem é confeiteiro, de quem é operador de forno, de quem é maceiro. Então, nessas situações, se isso estiver expresso numa convenção ou se estiver expresso no contrato que existem essas atribuições diferenciadas, nesses casos, e se for na mesma jornada de trabalho, nesses casos é possível uma remuneração extra como direito do trabalhador. Posso dar folga em dias de semana, já que a padaria abre aos domingos? Pode sim. É autorizado o trabalho aos domingos para o comércio em geral, desde que a cada 3 semanas o trabalhador tenha direito a folgar um domingo. Então, nesses outros que ele trabalha aos domingos, nessas outras 3 semanas que ele não trabalhou, ele tenha uma folga durante segunda, terça, quarta, qualquer dia na semana. Mas em cada 3 domingos, ele vai ter que ter uma folga nesses domingos. Então, nos outros dias que ele trabalhou, em qualquer outro dia da semana, o empregador, o patrão, ele pode conceder a folga nesses outros dias sem que isso esteja descumprindo alguma legislação do trabalho. No próximo bloco, pagamento de multa em ação civil pública beneficia Núcleo de Operações Aéreas de Rondônia em Porto Velho. E mais, as belas fotos da capital federal feitas por Edu Vergara. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, divulgou na página do Facebook os direitos do menor aprendiz. Acesse facebook.com/TRT10oficial. Em Porto Velho, o pagamento de uma multa em ação civil pública beneficiou o Núcleo de Operações Aéreas de Rondônia. A instituição recebeu equipamentos de segurança para os policiais e um caminhão-tanque abastecedor de aeronaves de patrulha. Solenidade realizada no dia 11 de maio, no hangar da Secretaria da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia, SESDEC, no aeroporto de Porto Velho, concretizou a entrega ao Núcleo de Operações Aéreas de Rondônia de doações adquiridas através de multa em ação civil pública na Justiça do Trabalho. É importante que a Justiça do Trabalho, como uma justiça social, participe desse tipo de iniciativa, convertendo as multas das ações civis públicas, convertendo as reparações por danos morais coletivos em ação efetiva em prol da sociedade de Porto Velho, do estado de Rondônia e do estado do Acre. O Ministério Público do Trabalho, junto com a Justiça do Trabalho, naquelas ações civis públicas em que se prevê indenizações por dano moral coletivo ou multas, tem feito destinações em favor da sociedade rondoniense.
A partir de hoje, o Núcleo de Operações Aéreas da Secretaria de Segurança Pública de Rondônia proporciona maior segurança à sociedade com a aquisição de um caminhão-tanque abastecedor, EPIs e coletes provenientes de doação e ação civil pública na Justiça do Trabalho. O Núcleo de Operações Aéreas é uma unidade policial em que são integradas as polícias militar e civil. Com a aquisição dos equipamentos de proteção individual, a partir de agora, os policiais vão desempenhar suas missões com maior segurança. Essa doação do TRT ela veio assim, a somar, né, para que a gente possa cumprir o nosso papel, né, no âmbito da segurança pública de forma mais eficaz e com os nossos policiais protegidos, né, que é o mais importante para nós. Com o novo caminhão-tanque abastecedor, a missão do Núcleo de Operações Aéreas será mais efetiva e com melhor qualidade. É de suma importância essa doação feita pelo TRT da 14ª Região, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, que se sensibilizou a uma necessidade do nosso núcleo de aviação, uma vez que nós tínhamos uma viatura que era improvisada para fazer o abastecimento dessas aeronaves que fazem o patrulhamento, que fazem diligências para tentar coibir a violência no nosso estado. Sem contar que, anteriormente, a abrangência da operação ficava limitada ao quantitativo de combustível que se levava. E hoje, com esse caminhão, nós também podemos ampliar as nossas operações no interior e na nossa capital. O maior beneficiário é a população, né, rondoniense, né, de norte a sul, porque a partir do momento que o policial ele está assim, equipado, né, ele pode prover um serviço de melhor qualidade para a população de Rondônia. Hoje vamos conhecer as fotos de Edu Vergara, um artista que retrata a cidade de Brasília de uma forma muito especial. O trabalho desse fotógrafo contribuiu para a criação de um concurso em que qualquer pessoa pode participar. Basta clicar uma bela imagem da capital federal. Meu nome é Edu Vergara, eu sou fotógrafo desde os 12 anos de idade, trabalhei muito na área de comunicação, depois eu abri um instituto para trabalhar com o terceiro setor, na área de ciências e tecnologias, educação, cultura, etc. Ainda tenho muito esse viés, eu gosto muito disso, eu acho que Brasília também tem muitas características desse tipo. Depois eu virei, ao mesmo tempo eu fui gestor de empresas e depois eu fiz um curso de gestão pública, também de formação terceiro grau, para que eu pudesse, com essas informações que eu aprendesse nesse curso, tocar melhor o Instituto. Então, mas nada disso foi tão legal quanto a fotografia. Passei 20 anos fazendo essas coisas e um belo dia falei, poxa, eu podia tentar fotografar de novo, mexer com fotografia e tal. Comprei uma câmera e foi engraçado pra caramba, quando não entendia mais nada de nada. Cheguei numa empresa lá em Nova York, de judeus, e os caras entendiam muito de fotografia. Eu falei, cara, eu sou um cara que quero mexer com fotografia, eu quero ser fotógrafo agora. Aí o cara falou, foi lá dentro, você está reiniciando um trabalho? Eu digo, é isso mesmo. Aí foi lá, trouxe a câmera para mim, essa câmera aqui para trabalhar com essa lente e você vai se dar muito bem. Mas eu acho que o melhor curso que eu fiz foi ler o manual da minha câmera, e ele me ensinou muito. Peguei essa câmera, essa lente, o resultado disso já foi um livro. Em 2013 eu fiz o livro Brasília Photoshow. É só com cenas de Brasília. Esse livro esgotou muito rapidamente. Eu falei, gente, mas que legal, né? Que coisa bacana, né? Produzi, vendi. Poxa, como é que funciona isso? Aí eu falei, eu acho que eu podia entrar nesse ramo editorial de fotografia, editar fotografia, chamar fotógrafos para mexer com fotografia comigo. Peguei o nome do livro, Brasília Photoshow, que foi um grande sucesso, e transformei o Brasília Photoshow num festival. Eu falei, mas como que eu vou fazer um festival? Meti o festival na rede social e comecei a chamar as pessoas para participarem do festival, com o objetivo de fazer um livro no final. Então, o prêmio principal era a foto estar classificada para o livro.
Foi um grande sucesso e aí eu falei, poxa, eu podia fazer isso todo ano. Resolvi abrir a empresa Brasília Photoshow para fazer o festival todos os anos. Todo mundo pode ser artista, todo mundo pode ser um grande fotógrafo e todo mundo pode produzir grandes fotografias. Eu quero fazer uma coisa diferente do que os outros já fizeram. Então, eu chego, por exemplo, num cenário como o Congresso Nacional. Eu quero encontrar ali, naquele desenho, a matriz, a fonte inspiradora do Oscar. Então eu fico olhando aquilo, poxa, onde é que esse cara buscou esse desenho? E eu quero retratar isso da forma mais fiel, como se fosse o Oscar fotografando a obra dele. E às vezes eu encontro realmente a pureza daquilo que ele imaginou, né? Então eu busco isso em tudo. E esse para mim foi o grande salto da minha vida em termos de fotografia, essa informação. Como fazer, como transformar a fotografia simples em algo de grande valor. Eu tenho certeza que há um reconhecimento já do meu trabalho como obra de arte e eu sou, além de fotógrafo, agora um artista. E a jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!